Atualização junho 2026. Nacionalidade espanhola, cidadania espanhola por meio da Lei de Memória Democrática. Você está fazendo o processo pelo Consulado de São Paulo? Vem comigo que nesse vídeo eu vou trazer informações muito importantes, principalmente sobre documentação. Vamos lá? Bem-vinda ao meu canal, sou Ana Cláudia Barbosa, descendente de espanhóis. Se você olhar aí no meu canal, tem vários vídeos explicando como eu cheguei até aqui, buscando a minha nacionalidade espanhola e da minha mãe através da Lei de Memória Democrática, a minha mãe que é bisneta de um espanhol de origem. Hoje, neste vídeo, eu vou falar sobre 3 assuntos importantes. Vou trazer atualizações sobre menores, a minha experiência assessorando menores, sobre a fila do Consulado de São Paulo, como está, e uma informação importantíssima que pode mudar bastante como eles estavam considerando as nossas documentações. Pensando já na segunda fase de documentos, especialmente no Consulado de São Paulo, e já deixo avisado que para os demais consulados haverão outros vídeos, então você que me acompanha aqui, fica ligadinho, porque nessa semana ou na próxima deve sair os vídeos explicando a situação do Rio de Janeiro, de Brasília, de Salvador e de Porto Alegre, tá bem? Começando esse vídeo falando da minha experiência com menores, eu sei que tem bastante gente aflito porque os filhos, os netos estão já fazendo 18 anos. Estou assessorando um caso de gêmeos que completaram 18 anos hoje, dia 10 de junho, dia que eu estou gravando esse vídeo. Eles vieram para mim através da assessoria, né, em agosto, setembro do ano passado, então eles eram menores, tá? Nós fizemos o envio do processo do formulário eletrônico no Consulado de São Paulo e ficamos na expectativa de como seria tratado. Agendamos eles para dezembro, depois com a abertura de agenda para 2026 a gente postergou a agenda e assim fomos postergando até que chegou abril e nós conseguimos agendar para junho no dia do aniversário deles, que foi hoje. Essa é a minha experiência mais concreta, né? Auxiliando, acompanhando esses menores, porque eles estavam às vésperas de fazer 18 anos. E como foi a experiência com eles? Então, imagino eu, não tem nenhuma definição clara, mas imagino eu que os atendimentos LMD vão até final de julho. Então, se você tem processo para protocolar, se você ainda não fez a cita presencial, né, para apresentar a primeira documentação, corre agendar, porque a qualquer momento eles podem comunicar que estão fechando o agendamento para LMD. Eles fizeram 18 anos, entraram sozinhos, mas como a data do justificante é a data do envio do formulário eletrônico, naquela data eles eram menores e por isso o pai foi chamado para acompanhá-los. O pai assinou junto com eles esse documento, que é o anexo 3, né? No caso deles, a mãe e a avó já haviam protocolado no Consulado de São Paulo no final de fevereiro, se não me engano. Eles estavam aguardando aí essa questão por conta da idade, tá? Então eu consegui prorrogar o atendimento deles até que eles completassem 18 anos. Eles têm o protocolo da LMD a partir de agora, são maiores de idade a partir de hoje e o processo vai correr no Consulado de São Paulo. Tive uma experiência, fazendo um paralelo, uma experiência com um menor que vai fazer 18 anos em dezembro deste ano e ele é do Consulado de Porto Alegre. Nós enviamos também o procedimento de formulário eletrônico por lá, enviamos o e-mail porque Porto Alegre é um pouco diferente, haverá outro vídeo explicando. E ele recebeu a senha, na verdade ele já recebeu a data agendada para abril do ano que vem. Ou seja, ele fará 18 anos em dezembro e a cita dele está agendada para abril do ano que vem. Ou seja, os menores que eu acompanhei até esse momento, tudo certo. Se você tem um menor que está prestes a fazer 18 anos e ele não tem credencial, você não conseguiu, né, fazer essa postergação, enfim, seu menor, ele não tem cita agendada, não tem senha para fazer a cita. Orientação. Você deve, assim que ele estiver próximo de fazer os 19 anos, comunicar ao Consulado de São Paulo sobre o seu processo, sobre a proximidade da maioridade espanhola do seu filho,
Porque para a comunidade espanhola, ele é menor, né? Ou melhor, ele tem um período em que pode ser registrado ainda como menor, que é entre os 18 e os 20 anos. Então, antes dele completar os 20 anos completos, ele pode ser registrado no Consulado de São Paulo. Ou outro consulado, aqui especificamente falando do Consulado de São Paulo. Se ele está perto de fazer 19 anos, você precisa comunicar ao Consulado de São Paulo sobre o seu processo, sobre a proximidade da maioridade do seu filho e pedir orientações. Estou cuidando de um caso em que eu tenho uma situação de um idoso em idade avançada e a neta que completou 18 anos agora em final de maio. Estou cuidando desse processo, ainda não tenho uma definição de como o consulado vai agir, mas já encaminhamos comunicado oficial pedindo a aceleração desse processo, porque o avô já está numa idade avançada e a neta ela atingiu a maioridade brasileira e, portanto, ela tem um período aí, uma lacuna de 2 anos para poder fazer esse registro espanhol. Para isso, o registro do avô e do pai dela precisam sair primeiro. Então, se você já tem um maior de 18, corra comunicar ao consulado e pedir orientações. Vem me acompanhando para saber a atualização desse processo que eu estou acompanhando, né? E se o seu menor ainda está longe de completar 18 anos, paciência, tá? A preocupação surge quando ele completar 18 anos. Tenho um filho de 11, então por enquanto estou tranquila, porque eu tenho aí ainda alguns anos. Espero que em 5 anos saia essa nacionalidade, né? Até há um vídeo meu falando sobre o período, que pode ser que demore, mas quero falar uma coisa muito importante sobre esse prazo com você. Fica aí que eu vou deixar para o final, tá? Na sequência, então, eu ia falar sobre menores. Passei informação. Agora sobre os prazos que estão acontecendo, né, no Consulado de São Paulo. Bom, envio da documentação da segunda fase. Todo mundo que protocolou foi até lá, recebeu o anexo 1 ou o anexo 3 carimbado com um código, com um número de protocolo iniciado pela letra A ou C, exclusivo do Consulado de São Paulo. Eles estão solicitando que enviem por correio a segunda parte dos documentos, aqueles que protocolaram pessoalmente até o dia 26 de janeiro de 2024. Se você esteve no Consulado de São Paulo até o dia 26 de janeiro de 2024, você tem o seu anexo 1 protocolado ou anexo 3 protocolado por eles, carimbado com essa data, até essa data, você já deve se informar sobre o envio dessa documentação via Sedex. Para quem entregou a documentação completa até outubro de 2023, que era um processo antigo, entregava tudo de uma vez, para quem foi lá até outubro de 23, os registros já estão saindo, estão sendo enviados por e-mail. Então, todos os registros das pessoas de setembro de 23 para trás, setembro, agosto, julho de 2023, já estão recebendo as certidões de nascimento por e-mail. Se você é desse período, protocolou no Consulado de São Paulo, anterior a outubro de 23 e não recebeu a sua certidão, fique atento e busque orientação. Eu protocolei o meu documento, eu e minha mãe protocolamos o nosso anexo 1 e o anexo 3 no Consulado de São Paulo em 14 de outubro de 2024. A minha esperança era que até outubro desse ano eu recebesse o e-mail para enviar a documentação da segunda fase. Só que as coisas estão paradas há mais de 4 meses e eles não solicitaram novos documentos. Entendo eu que, devido ao grande volume de protocolos no final de 2023, grande volume e modo de falar, né? Porque, na verdade, o grande volume veio em 2025. Mas, ok. Imaginando que há muitos processos para eles conferirem em 2023, eles pararam de pedir que o pessoal de 2024 continue a enviar esses documentos, tá? Essa é uma teoria minha. Teoria. O grande volume, vamos falar sobre o grande volume agora e a notícia bombástica que eu tenho para vocês aqui, que é maravilhosa, só que preocupante ao mesmo tempo. Antes, se você me segue, se você acompanha esse canal, se você fez o seu processo sozinho porque conseguiu através das minhas orientações,
Ou se você é meu cliente da assessoria, comenta aqui nesse vídeo o quanto eu pude contribuir com o seu processo, contribuir ajudando você. Vou gostar de saber e vou responder todos os comentários. Esse canal surgiu para ajudar. No início eram os meus parentes e amigos mais próximos e por fim viramos todos hermanos e hermanas pela Lei de Memória Democrática. Bom, continuando então, vamos lá. Notícia bombástica. O governo da Espanha está terceirizando, o Ministério das Relações Exteriores está terceirizando a análise da documentação da LMD, Lei de Memória Democrática. Terceirizando em que sentido? Eles não têm mão de obra suficiente para dar conta, por exemplo, no Consulado de São Paulo, onde o protocolo já está em 60 mil, protocolo de anexos A, 60 mil, protocolos de anexo 3, anexo C, anexo 3, 62 mil. Já temos aí 120 mil pessoas brincando, protocolados no Consulado de São Paulo. Como eles darão conta? Eles estão registrando o pessoal lá do 1.200, 1.500 de 2023, tem só 118 mil pessoas para eles protocolarem, para eles registrarem, Eles levaram 2 anos para registrar 2.000 pessoas, menos de 2.000 pessoas. Como que vai ser isso? Quanto tempo vai demorar para registrar 100.000 pessoas, gente? Meu Deus! Não, mas calma, não se desesperem. Por conta disso, eles estão terceirizando esse serviço de análise de documentos, inclusive utilizando a IA, a inteligência artificial, para acelerar os processos, para acelerar essas análises. E aí entra uma coisa muito importante que você deve ficar atento. Até então, divergências de nomes terminados em S e Z, que numa certidão estava S, na outra estava Z, na certidão que uma estava O e a outra estava U, Juan, pequenas alterações de letra, de R para H, de R para J, enfim, algumas alterações elas passavam quando a análise ela era humana, feita por um agente do consulado. A partir do momento em que essas análises são terceirizadas para outras empresas ou para a IA, a inteligência artificial, esse tipo de erro não vai mais passar. Inclusive, já tive relatos no consulado de Salvador solicitarem a retificação de um nome terminado em S que constava com Z nas certidões brasileiras. Eles não deram prazo, antes tínhamos o prazo de 30 dias para solucionar qualquer pedido que eles solicitassem. Em se tratando dessas alterações, dessas retificações que antes acabavam passando e que agora estão pedindo para que se faça, eles não deram prazo para esse caso específico. A pessoa fez a retificação, enviou o documento e aí o processo andou. Não sabemos se será dessa forma. E eu não estou vindo aqui dizer que você deve retificar todos os seus documentos imediatamente. Não, gente, tá? O que eu quero trazer é um alerta. Então, esse final desse vídeo é para deixar um alerta. Governo espanhol, Ministério das Relações Exteriores da Espanha, estão terceirizando o serviço de análise da documentação e registro de espanhóis, de novos espanhóis, através da LMD. E, portanto, esse novo processo está mais suscetível a barrar divergências de nomes. Então, se você tem um espanhol que está registrado na Espanha, a certidão espanhola tem o nome, e as certidões dos descendentes brasileiros, o nome está diferente, está divergente, fique atento ao que está acontecendo. Eu vou trazer novas informações, mas se você já quiser ir retificando esses documentos, com tranquilidade, com calma, para que quando chegar a sua vez, esses documentos estejam todos em ordem, todos os nomes corretos, eu indicaria que é uma boa escolha. Mas não posso te falar, faça isso, porque nós não temos certeza se todas as divergências vão ser paradas, vão ser barradas, vão ser questionadas. Se você tem documentos com divergência, vá atrás de saber como solucionar. E se não for onerar no seu bolso, numa grande quantia,
É melhor ter esses documentos retificados, mesmo que o consulado não te peça, do que esperar eles te pedirem e de repente eles te darem menos prazo para solucionar as retificações. Os cartórios no Brasil, eles têm um prazo, eles têm um custo e um prazo para fazer as devidas retificações. Se informe, tá? Então, esse vídeo é para trazer esse alerta. Procure se informar, acompanhe os próximos vídeos, trarei informações mais quentinhas sobre isso. Não deixe de acompanhar, não esqueça o seu processo lá, né? Fique esperando aí, porque estamos todos vendo o navio, né? Sem saber quando receberemos o segundo e-mail pedindo as documentações, quando eles vão analisar os nossos documentos de fato, ninguém sabe. Então vamos nos manter informados, vamos ver como fazer, o que fazer para corrigir, para retificar. Se você precisar de ajuda com essa documentação, eu posso lhe atender através de assessoria ou consultoria pontual, né? Só esclarecimento de dúvida ou um atendimento pontual. Ou se você quiser que eu cuide do seu processo, não deixe de me procurar nas minhas redes sociais ou no WhatsApp, que vai ter o link aqui na descrição, e a gente pode conversar a respeito. Eu já fiz diversos atendimentos, né? Já comentei sobre alguns casos aí que eu tenho acompanhado. São mais de 100 processos que eu estou cuidando de maneira efetiva, fora o número de consultas e o quanto de pessoas que eu já pude ajudar através dessa consulta pontual, esclarecimento de dúvidas e orientações pontuais de cada processo. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. O grupo para os viajantes da Espanha. Tá o link aqui. Eu não tô movimentando porque eu ainda não sei como vai ser essa viagem. Se você não sabe do que eu tô falando, veja os vídeos anteriores onde eu comento que é um desejo meu ir para a Espanha, conhecer a província, a cidade onde os meus antepassados espanhóis viveram. E eu já tenho uma galerinha aí de uns 10, 12 que também querem fazer esse percurso lá na Espanha. Ainda não sabemos como faremos, a passagem de avião subiu, enfim, só o euro que está acessível aí, tá? Deu uma reduzida no valor dele, mas por enquanto não temos data definida, só temos um sonho. Se você quer fazer parte desse sonho, entra aí no link da viagem. Se você precisa de ajuda com seu processo, entra no link da assessoria consultoria e fique ligadinho nos próximos vídeos que vão surgir. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.